Em 1852, o capitão Francisco José Diniz, junto com Felisberto Antônio Gonçalves, fundaram o arraial de Arrozal do Santana, hoje Rosal. E neste mesmo período, Francisco Diniz tinha sido nomeado delegado do distrito do Santo Antônio de Guarulhos, para atuar nas regiões dos vales do Itabapoana e Carangola. Neste mesmo ano ocorreu um bárbaro crime em Conceição de Macabu, no norte fluminense, na fazenda de Manuel da Mota Coqueiro Ferreira da Silva, que foi acusado pela chacina de uma família de meieiros e ganhou notoriedade na imprensa criminal como o caso da Fera de Macabu. Com o mandato de prisão decretado pela Justiça de Macaé, Mota Coqueiro se refugiou em direção à região norte fluminense, chegando às margens do Itabapoana, no qual seguiu subindo o rio até chegar em Arrozal de Santana. Exausto pelos dias de fuga incessante, ele parou em uma propriedade e pediu ajuda ao dono da fazenda, talvez alimento e local para descansar. E para seu revés se consumar, o fazendeiro que Mota Coqueiro pediu ajuda era justamente o capitão Francisco José Diniz, que no exercício de sua função policial e sabendo do caso notório da Fera de Macabu, deu ordem de prisão e conduziu o acusado até Campos dos Goytacazes. Mota Coqueiro teria sido o último homem livre a ser condenado à morte no Brasil Império, com Dom Pedro II revogando a pena capital do país ao tomar conhecimento que Mota Coqueiro seria inocente e teria sido condenado injustamente. Em 1855, o povoado de Itabapoana viveu sua primeira crise sanitária, com todo o distrito de Santo Antônio de Guarulhos aplacado por uma epidemia de cólera morbus, que ceifou com a vida de mais de 1.000 pessoas em todo o distrito. E como Itabapoana se tratava de um povoamento embrionário, não havia nenhuma estrutura de atendimento ao público, fazendo a história surgir o primeiro benemérito dos primórdios de Bom Jesus de Itabapoana, o tenente Francisco das Chagas de Oliveira França, que de maneira voluntária organizou uma enfermaria em sua fazenda, no Valão do Chagas, para acolher os pobres contaminados que não tinham recursos para se tratarem. O tenente Chagas chegou a enviar uma carta à Câmara de Vereadores de Campos dos Goytacazes, solicitando o envio de médicos e enfermeiros para atuarem na estrutura que ele e sua esposa, Dona Maria Francisca de Paula Souza, prepararam para atender a população. Em pouco mais de 5 anos após o início do povoamento de Bom Jesus de Itabapoana, já havia um contingente de pobres vulneráveis vivendo entre os fazendeiros. O tenente Francisco das Chagas de Oliveira França é um personagem singular entre todos os desbravadores que chegaram no Vale do Itabapoana e que tinham um passado político turbulento em virtude das consequências da Revolução Liberal de Barbacena em 1842. O tenente Chagas veio para Bom Jesus de Itabapoana antes do levante de 1842, mas ele foi personagem protagonista em outro momento turbulento da política brasileira, só que no Primeiro Império. O tenente Chagas, que nasceu em Minas Gerais, mas viveu no Rio de Janeiro entre 1830 e 1832, quando era diretor e editor do jornal O Tribuno do Povo, informativo político de posicionamento liberal, e Francisco das Chagas de Oliveira França era considerado um liberal exaltado. Atualmente, seria um liberal radical. As tensões políticas entre os políticos, militantes e jornalistas liberais contra os portugueses conservadores resultou no confronto campal que ficou conhecido como a Noite das Garrafadas do Rio de Janeiro, em março de 1831, que teve como consequência a abdicação do trono por parte de Dom Pedro I em setembro do mesmo ano. Entre os liberais detidos e encarcerados no presídio da Ilha das Cobras estava Francisco das Chagas de Oliveira França, que foi solto no início de 1832, retomando as atividades de seu periódico.
Depois que a imprensa liberal de todo o país demonstrou o poder de mobilização política, que resultou no levante e na insustentabilidade do imperador Dom Pedro I, o parlamento, liderado pela maioria conservadora, promoveu reformas no Código Penal, estabelecendo punições severas nas ações do jornalismo político da época, o que acabou desestimulando a permanência das atividades de vários jornais de posicionamento liberal, e entre esses estava o Tribuno do Povo, que encerrou suas atividades ainda em 1832, com Francisco das Chagas retornando para Minas Gerais. Diante do declínio econômico vivido em Minas nesse período, o Tenente Chagas, alguns anos depois, se mudou para o Vale do Itabapoana, possivelmente em 1838. Em Bom Jesus, o Tenente Chagas viveu como um fazendeiro religioso que ergueu a primeira capela do vilarejo em 1851, em devoção a Santa Rita, notabilizado por sua postura benemérita e humanitária na epidemia de cólera de 1855. Porém, jamais se teve notícias sobre qualquer atividade jornalística ou de comunicação política enquanto viveu no Vale do Itabapoana. Até mesmo sequer sabemos sobre quando ele faleceu e onde ele estava no fim da sua vida. Se temos no personagem que ergueu a primeira capela de Bom Jesus do Itabapoana um histórico político destacado e turbulento na vida pregressa de Francisco das Chagas de Oliveira França, na mesma linha, também temos o histórico do primeiro capelão de Bom Jesus do Itabapoana, Padre Germano Gonçalves da Silva Xavier, que antes de chegar no Vale do Itabapoana e fundar a Fazenda da Liberdade em 1850, ele vivia em São João do Nepomuceno desde 1844 e usava seu nome de batismo, Germano Gonçalves de Carvalho, filho de Domingos Gonçalves de Carvalho e neto de Maria Vitória de Jesus Xavier, que vem a ser irmã do alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Padre Germano nasceu e residia em Barbacena até 1842. Inspirado na vida política do tio-avô Tiradentes, ele ingressou no movimento liberal, tendo participado da Revolução de Barbacena de 1842. E como já informado no capítulo anterior, ele se refugiou com José Dutra Nicásio para o Vale do Itabapoana entre 1842 e 1844, ressaltando que Padre Germano era irmão de Maria Vitória de Jesus e esposa de Antônio Dutra Nicásio, que vivia na fazenda Monte Verde, atualmente em Bom Jesus do Quereno, distrito de Natividade. Antônio vem a ser irmão de José Dutra Nicásio. Quando retornou do seu refúgio no Vale do Itabapoana em 1844, Germano Gonçalves havia se comprometido com o bispo da diocese que não iria se envolver mais em qualquer atividade política. E, mediante ao acordo, ele assumiu a paróquia de São João do Nepomuceno em 1845. Mas ele não conseguiu cumprir com o acordado e participou de um conflito entre liberais e conservadores entre 1848 e 49, que acabou selando o seu destino em Bom Jesus do Itabapoana em 1850. Padre Germano viveu em Bom Jesus até o início de 1860, quando ficou doente e se mudou para a fazenda Monte Verde, onde faleceu em 1862 e está sepultado no antigo cemitério da propriedade. Padre Germano atuou como médico prático em São João do Nepomuceno. É muito provável que ele tenha exercido a mesma atividade enquanto viveu em Bom Jesus, entre 1850 e 1860. Apesar de ter fundado a Fazenda Liberdade, cujo este nome certamente inspirado devido à sua luta política junto aos liberais, Padre Germano não teria residido em Santo Antônio da Liberdade, o povoado que surgiu com a fundação da fazenda, atualmente Carabuçu. Padre Germano tinha residência em Bom Jesus, que foi erguida pouco tempo depois da conclusão da casa do alferes Silva Pinto, no início da década de 1850. Provavelmente, sua casa teria sido erguida próximo à Capela de Santa Rita. Pelo menos desde 1856, que consta registros do curato do Senhor Bom Jesus nas informações do Almanaque Leinert, evidenciando o primeiro passo institucional dado pelos fundadores do patrimônio do Senhor Bom Jesus dos Matozinhos para formalizar a fundação do povoado aos olhos do Estado brasileiro. Foi a partir deste momento que o Arraial do Senhor de Bom Jesus Itabapoana passou a existir de fato como sociedade,
sendo neste momento implantadas as representações de instituições governamentais, como subdelegacia de polícia. Podemos observar no recorte do Almanac Limert, do ano de 1860, que o subdelegado constituído era o alferes Francisco da Silva Pinto e seus substitutos estão Francisco Furtado Costa e Jacó Furtado de Mendonça, além do padre João Rodrigues da Cunha, como cura, ainda não era vigário, tendo ele substituído o padre Germano, que partiu para a fazenda Monte Verde no início de 1860. Dentro do campo comercial, temos registrados como negociantes José Nunes da Fonseca, Ramiro Dourique Jacques e Mateus de Castro França, e a seguir na relação de cafelistas e cabionistas, demonstrando que em 1860 a extração de madeira de lei era denominada como cabionista, a palavra de quem praticava a extração e comercializava, referente à cabiúna, que é o jacarandá, a madeira mais nobre, e era a atividade econômica tão relevante quanto a atividade cafeeira, significando também que as florestas ainda eram extensas e densas naquele momento da história. Dentro do contexto do poder econômico dos desbravadores, destacamos nessa obra o alferes Francisco da Silva Pinto, pelas enormes extensões territoriais de suas propriedades e pela sua liderança na chegada dos migrantes mineiros a partir de 1850. Quase todos vieram através de sua influência e quase todos compraram suas terras no território bonjesuense, conforme podemos verificar dos registros cartoriais encontrados pelos historiadores Francisco Camargo e Fábio Martins Farias, em suas pesquisas. Em 1855, o alferes Silva Pinto declarou ser possuidor de 4 fazendas: a Ribeirão da Onça em Varriçai com 800 alqueires, a fazenda Ribeirão do Bálsamo medindo 2 sesmarias, que segundo Francisco Camargo no livro Bom Jesus Itabapuana media 500 alqueires, a fazenda Barra do Pirapitinga com 600 alqueires e a fazenda Ribeirão Soledade com 100 alqueires. No livro Bom Jesus Itabapuana, Francisco Camargo apresenta transações de propriedade de Francisco Silva Pinto com outros fazendeiros de Bom Jesus Itabapuana, encontradas em pesquisas realizadas em cartórios de Campos dos Goitacazes, constando a venda da fazenda Barra do Sacramento, que vinha aproximadamente de onde hoje está o Pesque Pague Recanto das Palmeiras até aqui o bairro Santa Rosa, para os irmãos João Inácio da Silveira e Antônio Inácio da Silveira. Este, pai de Boanerges Silveira e avô dos ex-governadores Roberto e Bagé Silveira. No livro Rosal, Terra das Rosas e da Poesia, de Fábio Luiz Pimentel, narra que Francisco José Diniz e Felisberto Antônio Gonçalves chegaram em Rosal através de convite feito pelo alferes Silva Pinto, nos levando a constatar que as terras foram vendidas por ele aos 2 fundadores do arraial de Arrozal de Santana, que antes da chegada desses 2, as terras eram denominadas como Santana do Itabapuana, sem contar que José Furtado Costa e Antônio Furtado Costa compraram de Silva Pinto quase toda a extensão da Fazenda Soledade, e João da Costa Soares as terras da Serra da Cristalina, atualmente a Serra do Bonfim. Em 1860, chegaram os vindos de Ribeirão do Pomba 10 dos 12 irmãos da família Teixeira de Siqueira, após a morte de seus pais, distribuídos em Bom Jesus, São José do Calçado e Varriçai. José, Francisco e Antônio adquiriram a fazenda Barra do Pirapitinga de Francisco da Silva Pinto através da compra efetuada pelos pais deles. E Joaquim Teixeira de Siqueira adquiriu também de Silva Pinto a fazenda Orla de Itabapuana, localizada onde hoje está a comunidade da usina Santa Isabel, e posteriormente foi vendida por Joaquim ao capitão José Carlos de Campos. Também, em 1860, chegaram 2 personagens indiscutivelmente relevantes na história de Bom Jesus Itabapuana até hoje: Antônio José Borges e Francisco José Borges. Este casaram com Ana Rosa Teixeira, que é uma das irmãs da família Teixeira de Siqueira, que chegaram na região. Antônio e Francisco Borges possivelmente adquiriram as terras de Fernando Antônio Dutra em Pirapitinga, fundando as fazendas Braúna e Ribeirão do Leite na Mirindimba. Junto com os irmãos Teixeira de Siqueira, da Barra do Pirapitinga, Antônio e Francisco José Borges iniciaram as bases da devoção ao Divino Espírito Santo com a chegada das relíquias sagradas em 1860, promovendo a devoção e a celebração da Festa da Coroa do Divino Espírito Santo em 1861 e 62 na Barra do Pirapitinga e a partir de 1863 em Bom Jesus, quando foi criada a paróquia. A celebração, que originariamente ocorre no período de Pentecostes, em maio,
se converteu em nossa tradicional festa de agosto a partir de 1876. Em 1860, chegaram os primeiros imigrantes europeus no Vale do Itabapoana, os suíços das famílias Lengruber e Boechat, tendo Frederico Lengruber como patriarca entre os imigrantes que inicialmente se estabeleceram entre o Arraial Novo e a Lajinha. Em 1864, Lengruber comprou as terras de Fernando Antônio Dutra, em Pirapitinga, fundando a Fazenda Pirapitinga e o povoado da Vargem Alegre do Vale do Pirapitinga, junto com Júlio Boechat e Norberto Emílio Boechat, este genro de Frederico Lengruber. Neste mesmo ano, Fernando Antônio Dutra se mudou para São José do Calçado. Ainda tivemos a chegada de dois personagens de grande relevância na história de Bom Jesus do Itabapoana. Ambos vieram de Juiz de Fora e cada um deixou o seu legado histórico. O mais polêmico e misterioso personagem dos primórdios de Bom Jesus do Itabapoana, o vigário João Mendes Ribeiro, o mítico Padre Preto de Careiros, que até hoje, em pleno século XXI, sua vida e morte é recheada de mistérios, contradições e crendices. João Mendes Ribeiro adquiriu terras em Calheiros e São José do Calçado, pelo menos desde 1855, mas somente em 1860 que ele se estabeleceu em definitivo no Vale do Itabapoana, mas na condição de fazendeiro, registrado como negociante no curato do Senhor Bom Jesus do Itabapoana e cafelista em São José do Calçado. Como vigário, ele era vinculado à Diocese de Mariana, Minas Gerais, como padre substituto. E aqui no Vale do Itabapoana, ele atuava como vigário substituto do padre José Guedes Machado, que era o titular da Paróquia do Senhor Bom Jesus do Itabapoana, da Capela de Santo Antônio em Santo Antônio do Rio Preto, hoje Calheiros, e da Capela de São Sebastião de Varriçai. E temos registros de batismos e casamentos de João Mendes Ribeiro em Santo Antônio do Rio Preto e em Varriçai entre as décadas de 1860 e 1870, além dele ter atuado como vigário auxiliar nas celebrações dos festejos do Divino Espírito Santo em maio de 1875, na freguesia do Senhor Bom Jesus. A tradição oral narra que João Mendes Ribeiro teria falecido na epidemia de varíola, que ocorreu em quase toda a província do Rio de Janeiro, entre o final de 1872 e o início de 1874, com o distrito de Santo Antônio de Guarulhos sendo o mais impactado, e no Vale do Itabapoana, a tragédia se consumou no arraial de Santo Antônio do Rio Preto, ceifando com a vida de mais da metade do povoado, com aproximadamente 100 mortes. Com efeito, o vigário João Mendes Ribeiro ainda estava vivo em maio de 1875, mais de um ano após o término da epidemia, restando a nós o grande mistério sobre sua morte. Uma possibilidade sobre a morte de João Mendes Ribeiro pode estar relatada pelo francês Alexandre Bretel, que se casou com uma sobrinha de José de Lanes Dantas Brandão, e ele viveu na fazenda de seu sogro durante quase toda a segunda metade do século XIX, no distrito de Santa Clara, pertencente atualmente a Porciúncula. Bretel escreveu dezenas de cartas para um tio na França, relatando a vida nas matas do Vale do Carangola, que se converteu em um livro, no qual ele narra com riqueza de detalhes sobre a violência vivida entre fazendeiros e escravizados, com inúmeras fugas e insurgências, como no caso de José de Lanes Dantas Brandão, o principal desbravador do Noroeste Fluminense, que foi assassinado por seus escravizados em 1852. Dentre os diversos casos que Alexandre Bretel narra sobre os conflitos entre escravizados e fazendeiros, ele detalha o caso de um padre que foi assassinado por seus escravizados a 20 léguas de onde ele morava, em Santa Clara. E dependendo da rota estabelecida, essas 20 léguas podem representar a distância entre o referido distrito de Porciúncula, que fica próximo do Arraial Novo, e Calheiros, onde João Mendes Ribeiro era fazendeiro. E se ele produzia café em 1863, por óbvio que ele tinha escravizados.
Outro personagem de notável relevância na história de Bom Jesus do Itabapoana, na segunda metade do século XIX, é o capitão José Carlos de Campos, que também veio de Juiz de Fora, Minas Gerais, e chegou no Vale do Itabapoana em 1860. Inicialmente comprando as terras na margem capixaba do rio Itabapoana de Ângelo Tomás do Amaral, a fazenda Fortaleza, localizada na região do distrito apiacaense de Ponte de José Carlos, popularmente conhecido como Iuru. Aliás, a Ponte de José Carlos é a ponte que liga Iuru a Santa Isabel e foi construída pelo capitão José Carlos de Campos, pois ele também comprou as terras no lado fluminense dos irmãos Teixeira de Siqueira, a antiga fazenda Orla do Itabapoana, que inicialmente pertencia ao alferes Francisco da Silva Pinto. José Carlos de Campos foi quem introduziu a cana-de-açúcar no Vale do Itabapoana, tendo Manuel Basílio Furtado se hospedado em sua fazenda em 1873, e ele narra sobre as características da propriedade, inclusive detalhando o conjunto de ilhotas do rio Itabapoana, que existe até hoje entre a Praça da Usina Santa Isabel e a ponte que liga o distrito a José Carlos. Basílio Furtado usa o termo ramo açucareiro, o que me leva a levantar a interpretação que, além do cultivo de cana, ele também processava o açúcar no engenho. Além da cultura canavieira, ele também cultivava café e comercializava madeira, tendo relatos de um morador de Iuru sobre a existência das ruínas de uma antiga serraria que funcionava próximo ao rio Itabapoana, atrás da fábrica de artefatos de concreto ABC, em Iuru. Além da produção cafeeira, canavieira e a extração de processamento de madeira de lei, José Carlos de Campos também era possuidor de máquina de beneficiar café. Era um empreendedor notável. José Carlos teve vida ativa na rotina política de Bom Jesus do Itabapoana, exercendo funções públicas em pouco tempo depois de sua chegada em 1860. Segundo consta no blog Raízes Genealógicas de Fábio Martins Faria, no qual também garipei as imagens que ilustram a abordagem deste personagem, nos anos de 1864, 65 e 66, está listado como eleitor e subdelegado substituto na freguesia do Nosso Senhor Bom Jesus do Itabapoana, e subdelegado titular de 1876 a 79. Participou como expositor na segunda exposição do café, feira de caráter internacional organizada pelo Centro da Lavoura e Comércio, realizada na Corte, cidade do Rio de Janeiro, inaugurada em 22 de outubro de 1882, com a presença do imperador Dom Pedro II e diversas delegações estrangeiras. Em 1883, foi nomeado para integrar a Comissão Paroquial da Freguesia de Bom Jesus pela Câmara Municipal de Campos. O capitão José Carlos de Campos era casado com Maria Carlota de Oliveira e entre suas filhas, nesta abordagem, destaco Maria Carolina de Oliveira Campos, que se casou com o alferes Francisco de Assis Pinto de Figueiredo, filho do alferes Francisco da Silva Pinto e Francisca de Paula Figueiredo. Um dado curioso é que Francisco de Assis, assim que casou com Maria Carolina, comprou a propriedade na região de Santa Luzia de Antônio Gomes Guerra, que antes pertencia a Antônio José da Silva Neném. Tanto que a conhecida Ponte do Jader tem esse nome por conta de Jader Campos de Figueiredo, filho do casal Francisco de Assis e Maria Carolina. E quando herdou a sua parte da propriedade, ele construiu a ponte no final do século XIX ou no início do século XX, que também é chamada de Ponte do Valdir. Este, filho de Jader Campos de Figueiredo, que herdou a propriedade de seu pai. Em 1862, tivemos a elevação da condição de curato para paróquia e o arraial que se formava ganhou a condição de freguesia, através do Decreto Provincial 1261, do dia 14 de novembro de 1862, tornando constituída Paróquia do Senhor Bom Jesus do Itabapoana e, respectivamente, o vilarejo passou a se denominar como Freguesia do Senhor Bom Jesus do Itabapoana. Também tivemos uma significativa mudança, sendo o patrimônio fundado entre 1851 e 55 sob a devoção ao Senhor Bom Jesus de Matozinhos, ou o Senhor Bom Jesus Crucificado, passando tão somente para o Senhor Bom Jesus, sem definição alguma, e com o culto e devoção ao Divino Espírito Santo, ganhando protagonismo na sociedade que se formava. Tanto que a principal celebração festiva da paróquia, que acabara de ser fundada em novembro de 1862, era a festa do Divino, do Espírito Santo,
que ocorria em maio e que teve sua primeira edição em Bom Jesus realizada no ano de 1863. E não ao Senhor Bom Jesus, que tem sua data litúrgica para celebrações em agosto. O Senhor Bom Jesus só começou a ser celebrado após 1876, quando houve a mudança da Festa do Divino, aqui de maio para agosto, por conta dos resultados financeiros da colheita do café para incrementar as quermesses. É nesta mudança de devoção ocorrida em 1862 que esta produção pretende ligar um ponto da história que ainda não está conectado neste enredo, referente ao movimento dos 12 fazendeiros cotistas, que fundaram o patrimônio de acordo com a versão oficial da história. Como essa obra descarta o retorno de Neném Filho em 1857, este fato histórico tem lugar pensado neste contexto, que apresenta este enredo. É indiscutível que houve um movimento reunindo 12 fazendeiros que fizeram o rateio da quantia de um conto em R$100.000 pelos 38 alqueires da área pertencente ao patrimônio do Senhor Bom Jesus, pois existe um termo declaratório assinado, registrado em cartório e publicado no jornal O Monitor Campista em 1891, por 3 dos 12 cotistas, confirmando que eles e os demais realizaram a compra da área. Naquele momento eram os 3 ainda vivos: o capitão José Carlos de Campos, Antônio Teixeira de Siqueira e Francisco Furtado Costa. Mas isso não ocorreu em 1857, conforme consta a versão oficial, pois dos 12 cotistas, 7 só chegaram no Vale do Tabapuana em 1860. A hipótese que chega à conclusão está na possibilidade de ter havido algum desentendimento entre os devotos do Divino Espírito Santo, no caso 5 dos 12 cotistas, que pode ter levado ao Alferes Silva Pinto a se desvincular do movimento de criação da paróquia e ter cobrado o valor que ele investiu em 1850 na compra dos terrenos de Francisco das Chagas de Oliveira França para fundar o patrimônio junto com irmãos Furtado. Esta possibilidade está na relação dos cotistas que consta nos artigos de Padre Melo e que se converteu na história oficial do município. Haja visto que nas duas relações, a primeira com 11 cotistas e a segunda com 12, não consta em nenhuma delas um nome do alferes Francisco da Silva Pinto, contrariando o depoimento, na condição de testemunho ocular dos fatos, de Manuel Basílio Furtado, que afirma ter sido o alferes e alguns amigos e parentes quem comprou os terrenos em 1850. Mediante ao impasse possivelmente gerado na mudança da devoção na paróquia que estava sendo fundada, reuniu-se 12 fazendeiros, 2 que chegaram em 1850, Jacó Furtado de Mendonça e Francisco Furtado Costa, e 10 que chegaram em 1860, Antônio José Borges, Francisco José Borges, José Teixeira de Siqueira, Antônio Teixeira de Siqueira, Francisco Teixeira de Siqueira, João Inácio da Silveira, João da Costa Soares, José Carlos de Campos, José Rodrigues da Costa e Manuel da Costa Furtado. E esse grupo de cotistas teriam pago ao alferes Silva Pinto o valor referente à área comprada em 1850. Talvez essa versão aqui apresentada seja a única possível de compreendermos como se reuniram 12 fazendeiros para a área da fundação do patrimônio do Senhor Bom Jesus sem a participação de Francisco da Silva Pinto, que teria comprado a mesma área em 1850, pois em 1862 ele seria o vendedor desses terrenos, ou quem foi indenizado por ter comprado há mais de 10 anos sob uma condição, e esta que se transforma, no caso, a devoção. Este possível impasse pela devoção da paróquia não reduziu a influência de Francisco da Silva Pinto na organização da sociedade bojesuense que estava em formação, tendo ele exercido a função de subdelegado e subdelegado substituto entre os anos de 1863 até 1868, quando se deu a fundação da paróquia, no qual ele já havia exercido a função de subdelegado desde 1856, quando se criou o Curato do Senhor Bom Jesus. Silva Pinto era personagem relevante no âmbito regional do Noroeste Fluminense, quando observamos que também exerceu funções públicas em inatividade, como subdelegado e juiz de paz.
A década de 1860 foi marcada pelo início do apogeu econômico da freguesia do Senhor Bom Jesus do Itabapoana, certamente por influência do início da trajetória política de dois personagens do Segundo Império Brasileiro, que não residiam em Bom Jesus, mas tinham laços familiares com o casal fundador, Francisco da Silva Pinto e Francisca de Paula Figueiredo. O comendador Carlos Pinto de Figueiredo, filho mais velho do Alferes Silva Pinto, e o Dr. Afonso Celso de Assis Figueiredo, o Visconde de Ouro Preto, sobrinho de Francisca de Paula Figueiredo, que tiveram papéis relevantes no desenvolvimento econômico de Bom Jesus do Itabapoana, através da influência política que ambos tinham na capital do Império. Na década de 1860, a freguesia do Senhor Bom Jesus contava com aproximadamente 100 fazendeiros de café, e muitos desses exerciam outras atividades, como a extração e comercialização de madeira de lei. E para toda essa produção se encontrar com suas demandas, era preciso criar o sistema logístico de escoamento do café e da madeira, sem contar que o Vale do Itabapoana havia se tornado uma região referencial como rota de escoamento de produções de café das freguesias do Alto Itabapoana, como Guaçuí e Varriçaia. Conforme destacado por Manuel Basílio Furtado, em sua expedição de 1873, o comendador Carlos Pinto de Figueiredo era tratado como benfeitor dessas matas, se referindo às benfeitorias estruturais que ele investia em Bom Jesus, com a abertura de rotas para transportes, estradas e picadas para escoar o café que tinha sua produção uma crescente formidável na década de 1860. O arrojo empresarial dos fazendeiros que se estabeleceram em Bom Jesus do Itabapoana pode ser observado na organização do consórcio de fazendeiros que ingressaram na empreitada do Porto de Limeira do Itabapoana. Localizado nas proximidades da Pedra do Garrafão em Santo Eduardo, o rio Itabapoana tinha 60 quilômetros de trecho navegável até a Foz, em São Francisco do Itabapoana. Com a realização de pesados investimentos estruturais para viabilizar a operação do porto, a abertura da estrada Limeira-Barra do Pirapitinga foi o grande empecilho que atrasou a concessão para a exploração comercial decretada pelo governo imperial em 1864. O Porto de Limeira funcionou oficialmente de 1864 a 1880, mas há relatos e registros históricos que tornam este corte temporal mais elástico. E todos esses detalhes e a importância do porto para o desenvolvimento de Bom Jesus e Itabapoana ficarão para o quarto episódio desta produção.